Não há nada, o Trump disse, não há nada que eu possa fazer para vocês da esquerda, do Partido Democrata, para que vocês me aplaudam ou gostem de mim. Não vou fazer concessões porque eu desisti de fazer concessões. Teve um deputado democrata, esqueci o nome dele agora, se vocês lembrarem, falem aqui no chat, que criou um chilique e tal, se comportou como uma criança e foi expulso do State of the Union, foi expulso da Câmara. E aquele cara é uma figurinha conhecida aqui nos Estados Unidos. Ele é o Al Green, bem lembrado aqui. Ele é o Al Green. Ele é eleito no Texas, num distrito mais... Tem muito distrito esquerdista no Texas. Ele é eleito no distrito mais esquerdista do Texas. Tem 80% dos votos, ganha todas as eleições. Acho que na última, inclusive, correu sem oponente. Já está aí há um monte de tempo. Então, ele está falando com a militância dele. Tirada o bebê chorão da sala, o Trump falou, basicamente, do início avassalador do governo, colocou as pautas principais dele e, sobretudo, a questão da imigração ilegal, que é, hoje, um dos grandes problemas identificados pelos americanos. E nesse problema, nesse tema específico, o Trump tem que cantar vitória. O governo dele lançou o maior combate à imigração ilegal da história. Nós temos, atualmente, o menor número de cruzamentos ilegais na fronteira do México dos Estados Unidos já registrado na história. É absolutamente avassalador, porque o governo Biden passou anos dizendo que a culpa era dos republicanos, que não aprovavam uma legislação, etc, etc, e o Trump falou, acabou a discussão. Bastou um presidente que não seja a favor de fronteiras abertas, como ele fez questão de apontar para os democratas, que acabou o problema da imigração ilegal nos Estados Unidos. Resolvido. Acabou. Não precisou nem fazer o muro ainda. Passou a só o quê? Ter um medo da lei valer. E não só diminuir o cruzamento, mas a quantidade de pessoas, tanto deportadas como autodeportadas, aquelas pessoas que estavam ilegalmente, falaram assim, bom, acabou a bagunça, eu vou embora. E essa é uma pauta na qual o Trump foi extremamente vitorioso. Outra pauta sobre a qual ele falou muito foi a pauta woke. Só reconhece 2 gêneros, homens não podem praticar esporte de mulheres, as escolas não têm mais promoção de teoria crítica racial, e por aí vai, incluindo a questão da liberdade de expressão, que é um tema muito caro para a gente aqui no Brasil. E o que eu achei do discurso? Bom, segundo uma pesquisa da própria CBS News, veículo de esquerda americano, 76% dos americanos aprovaram o discurso do Trump, contra 23% que não aprovaram. 76%, mesmo com o Trump dizendo, estou cagando para o que vocês democratas pensam. O Trump entrou também numa questão fundamental, que eu quero comentar aqui, que é a ideia do comércio injusto. Né? Porque a expressão do momento não é mais free trade, ou seja, o livre comércio, mas sim fair trade, que é o comércio justo. Né? E aqui eu vou me diferenciar dessa visão de comentarista político de meia tigela da Globo News, para tentar aproveitar aqui essa data para a gente explorar de uma maneira um pouco mais aprofundada essa questão das tarifas do governo Trump. Basicamente, a ideia do governo Trump é impor o que se chama de tarifa recíproca a todos os países que, segundo eles, estão explorando os Estados Unidos. Vejam, eu sou economista. Obviamente eu sei que a tarifa em si é uma coisa muito ruim. E eu não sei efetivamente se o Trump realmente acredita que os outros países estejam roubando a América com déficit comercial. Né? Porque déficit comercial não é roubo. Quando um país faz comércio com os Estados Unidos, ele está vendendo produtos e recebendo os dólares. Os americanos, em troca, em contrapartida, estão recebendo produtos. Né? E como são trocas voluntárias, na verdade todo mundo sai feliz e do ponto de vista econômico, ambas as partes saem mais ricas. O comércio voluntário é uma forma de gerar riqueza. Isso é a premissa do capitalismo no sentido natural da palavra. E aí é que a cartilha dos liberais começa a entrar em curto.
pelo menos dos liberais, dos liberaloides. Porque, embora do ponto de vista meramente econômico e imediato haja um ganha-ganha, quando os Estados Unidos importam produtos e passam a ter produtos baratos para a sua população, há também um efeito negativo. E os bons economistas, como diz o Thomas Sowell, talvez o meu economista vivo predileto, ele explica, a vida não tem soluções, a vida tem apenas trade-offs, escolhas. Nada, essa é uma frase bonita, né? Eu vou botar na minha parede. Na vida não há soluções, apenas escolhas. Então, embora você tenha um ganha-ganha econômico imediato, você tem efeitos negativos fundamentais, principalmente quando as empresas deixam o seu país para passarem a produzir em outros países mais baratos. O primeiro efeito negativo é que o emprego dos trabalhadores comuns, a gente comum, trabalhador braçal do seu país, eles vão embora para mercados mais baratos, sem regulações, sem sindicatos, sem legislações ambientais sufocantes, essa babaquice de New Green Deal. Países onde você tem uma mão de obra grande, disposta a trabalhar, recebendo muito pouco ou muito pouco. Esse foi o caso da China. E antes disso, dos tigres asiáticos. E antes disso, do Japão. E por aí vai. Esse é um efeito. A segunda complexidade disso é o efeito geopolítico. Por quê? Porque guerra não é só economia. Perdão, indústria não é só economia, indústria também é guerra. E se as indústrias saem do seu país, você fica vulnerável. Ora, os Estados Unidos puderam decidir o rumo da Segunda Guerra Mundial porque tinham, de longe, o maior parque industrial do mundo e não precisavam de nenhum outro país para se manter os seus esforços de guerra. E produziam em volumes muito maiores que todos os países do mundo. Isso, hoje, já não é mais verdade. A China, que é a adversária maior dos Estados Unidos, recebeu hoje boa parte do que a indústria americana era e enriqueceu às custas dos Estados Unidos. E, nesse sentido, o Trump citou bem que os Estados Unidos já não tem mais produção de navio, já não tem... a América já não é mais a maior produtora de navios do mundo e é uma produtora pequena até. Algo que foi fundamental para a vitória aliada no Pacífico contra o Japão. Nas palavras do Marco Rubio, que também citou isso, enquanto a China produz 10 navios, os Estados Unidos produzem 1. Isso está falando do setor militar. Quando o setor é civil, a comparação nem tem, os números de estaleiros não tem nem comparação. Os Estados Unidos, que sempre foram grande marca da siderurgia, hoje siderurgia é um setor ínfimo da economia americana. Então, eu particularmente, Paulo Figueiredo, não acho que o Trump esteja buscando uma questão meramente fiscal com as tarifas, até porque o déficit americano é trilionário e as tarifas, com sorte, vão render algumas dezenas, talvez centenas de bilhões, mas não resolve o problema, não faz nem cócegas no problema, provavelmente, e o Trump sabe fazer conta muito bem. Então, eu não acho que seja isso que ele busca. O que eu creio que o Trump esteja buscando é o que se chama de desglobalização. E para mim esse esforço tem 3 pilares fundamentais. Primeiro, trazer as indústrias e a produção de volta aos Estados Unidos. A América tem o maior mercado interno do mundo entre os Estados-nação, e eu repito, trazer a indústria de volta para cá faz com que a América esteja numa posição menos vulnerável em um eventual conflito mundial. E, além disso, gera empregos para o homem comum, o trabalhador de fábrica que votou no Trump. A segunda coisa que o presidente americano está tentando buscar com esse processo de desglobalização ou deglobalização é uma ferramenta de negociação para abrir o mercado dos outros países às empresas americanas. E ele deu ainda alguns exemplos, como os europeus que vendem carro nos Estados Unidos sem taxa, enquanto taxam os carros americanos vendidos na Europa. Vejam o caso da Tesla, por exemplo, da enorme dificuldade que ela tem no mercado europeu. E por isso mesmo que ele citou o Brasil. Nós já falamos aqui no programa que o Brasil tem uma taxa média de 85% sobre os produtos americanos. Ou seja, se uma coisa custa $100 nos Estados Unidos,
só as taxas já chegam no Brasil a $185, o que faz que o brasileiro tenha que se escravizar para comprar um MacBook, um iPhone ou qualquer outra coisa que venha dos Estados Unidos. Tudo isso, segundo argumenta o governo do Brasil, para proteger uma indústria nacional tecnológica absolutamente inexistente. Por outro lado, os Estados Unidos, esse malvadão aí da Globo News, eles taxam os produtos brasileiros com algo entre 0% e 5%. Então você tem um cobrando 85% e outro cobrando 0%. Não precisa ser um gênio em matemática para entender que isso é absolutamente desleal. E se os Estados Unidos adotarem esse fair trade, essa reciprocidade, simplesmente eles quebram a Fiesp, eles quebram a Fierj, eles quebram essas indústrias que absolutamente a indústria brasileira deixa de existir, com uma taxa de 85% de importação para os Estados Unidos. É reciprocidade. Lula prometeu reciprocidade. E o agro também sofre. Embora em commodities a situação seja um pouco diferente. E, aliás, eu só não vou dizer que sinto muito pro agro brasileiro, porque o agro brasileiro se acovardou, está se acovardando e está permitindo que esse governo louco, esse regime louco, permaneça no poder. É aquela história, né? Você pode até, vou cuidar da minha vida. Eu falo, você pode ignorar a política, mas não pode ignorar as consequências de se ignorar a política, né? Agora você está sofrendo as consequências. E esse ponto é importante do regime que chegou ao Brasil. Por quê? Porque se o Brasil tivesse uma boa relação com os Estados Unidos, como tinha o presidente Bolsonaro, certamente a gente estaria numa estratégia melhor de negociação. Basta ver a relação Trump-Bolsonaro. Mas melhor ainda, veja que a Argentina do Milei está discutindo com o Trump, está falando sobre um acordo de livre comércio com a Argentina. Mas com o Brasil, onde o ditador Alexandre e o presidente Lula acham que vão guerrear contra o Trump, esculacham o cara, declarações em toda oportunidade que tem, não adianta a Globo News dizer que o Alckmin possivelmente vai se encontrar com o secretário de comércio nos Estados Unidos e vai resolvendo a conversa. Vai falar o quê? Qual é a boa vontade? O que me leva àquilo que acredito que é o terceiro pilar dessas tarifas, que é a utilização como ferramenta de negociação geopolítica, onde o Trump está criando uma nova ordem mundial e utiliza as tarifas justamente para isso, como fez com a Colômbia, como fez com o México, como está fazendo com o Canadá. Certamente ele vai utilizar essas tarifas como forma de negociação também com a Europa, para que eles não implementem essas legislações de censura às big techs americanas. Além dele poder muito bem utilizar as tarifas para, depois de quebrar e balançar a elite industrial de São Paulo, que foi quem deu origem ao Moraes, Temer e companhia, depois de destruir essas pessoas, aí ele chama o Brasil para a mesa de negociação para discutir a redemocratização do país. Isso é algo muito comum com Trump. Ele primeiro arrebenta com você, joga a âncora lá em cima da negociação e depois ele senta na mesa para negociar o acordo. Eu falo isso porque eu vivi isso com o Trump. Ele fez isso comigo algumas vezes. Eu, aliás, sou o único brasileiro que não negociou só um contrato, mas 3 contratos bem-sucedidos com o Trump, pessoalmente. Então eu falo do que eu sei. Ao contrário dos analistas da Globo News. Eu falo do que eu sei. Eu estou vendo as técnicas de negociação em curso. Como é mais fácil negociar com o Brasil? Você redemocratiza, você vai lá, eleições limpas, etc, etc, e a gente reduz as tarifas aqui. Se você não fizer, voltam todas as tarifas. Eu confesso a vocês que eu não queria tarifa para o Brasil. Mas eu não sou o presidente dos Estados Unidos. Eu, inclusive, nunca pedi tarifa. Inclusive, aconselhei contra a tarifa. Mas o Trump faz o que ele quer. Yeah.